pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de governança de TI. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre SLA, um assunto muito discutido e também polêmico nas áreas de centrais de serviço de uma forma geral e principalmente nas áreas de TI. A discussão sobre esse assunto ele é bastante grande, até porque envolve muitos interesses de muitos usuários e principalmente do pessoal que presta serviço nas áreas de TI. SLA, do inglês, Service Level Agreement, significa acordo de nível de serviço. E esse acordo de nível de serviço é o tempo, a forma, a qualidade de como uma central de serviços vai reagir quando um serviço que ela provê aos seus usuários for demandado através de um chamado, um incidente, por exemplo, uma melhoria, uma solicitação, uma requisição, coisas assim. A primeira coisa que se tem que fazer, e evidentemente a central de serviço tem que estar estruturada para isso, é começar com um portfólio de serviço, definindo lá, conforme o ITIL mesmo preconiza, todos os serviços que são providos, aqueles que estão em estudos e aqueles até mesmo que estão eventualmente já obsoletos. A partir do portfólio de serviços, nós temos o catálogo de serviços, que são os serviços que estão para entrar em operação e aqueles que já estão sendo disponibilizados e providos pela central. Desses serviços, nós temos que identificar, evidentemente, aqueles que são serviços críticos ao negócio. Como fazer isso? Como definir essa criticidade? A gente tem que colocar em mente que não basta simplesmente fazer uma entrevista com o usuário, porque todos os usuários, com certeza, vão definir que o que eles fazem, o serviço que eles tomam da TI é o mais importante e por isso querem também prioridade para aquilo. Se formos dentro dessa linha de raciocínio, teremos que ter uma área bastante grande para poder atender a todos e isso com certeza elevaria o custo de operação da central de serviço. Precisamos olhar então nesse caso especificamente para o negócio. Quais são os serviços que são fundamentais, primordiais para a operação do negócio? Nunca esquecendo também que o negócio ele é vivo. Um serviço que hoje é fundamental, talvez amanhã perca um pouco de importância e vice-versa. A gente pode acompanhar, em função da dinamicidade dos negócios, que serviços que estão em segundo plano hoje, amanhã podem se tornar serviços críticos e assim por diante. Então, deve-se observar e a manutenção desse catálogo de serviços deve ser feita com periodicidade, de forma que nunca se deixe para trás um serviço importante. E até mesmo não continue se gastando muito recurso com um serviço que já deixou de ser tão vital para a organização. Dá para a gente resolver isso de forma matemática, né? É só pegar a quantidade de horas que você tem, a quantidade de especialistas, cada um em sua determinada área, e colocar isso em confronto com a quantidade de chamados, quantidade de solicitações que cada serviço exige. Mas como fazer isso se você não tem uma série histórica, ou se você não tem um registro dessa quantidade de chamados, dessa quantidade de solicitações? Então, o primeiro passo, definir os serviços que são críticos. Em segundo lugar, ter uma métrica, ter uma unidade de medida para saber qual o serviço que mais demanda, como demanda e qual seria, evidentemente, a necessidade que ele tem ou a possibilidade de ficar fora do ar por quanto tempo. Definido isso, a gente pode daí começar a determinar o SLA para fazer o atendimento, identificando os gaps de mão de obra, ou seja, o atraso nos SLAs quando eu tenho uma demanda muito grande com SLA apertado para atendimento e, por outro lado, também às vezes um SLA muito relaxado que me dá um espaço grande para fazer o atendimento. Então, com isso, o grande desafio é fazer justamente o equilíbrio entre a mão de obra que eu tenho, com o custo que eu tenho e poder fazer assim a entrega do meu serviço
dentro do tempo adequado para o meu usuário, para o meu cliente. O Softdesk, por exemplo, só para se ter noção, quando a gente faz uma implantação, nós fizemos justamente um período de um SLA relaxado, até porque em muitos casos não se tem essa métrica conforme foi citada agora. Então, a partir de 2, 3 meses começa a se ter, através do registro dos chamados, aquele ônus que a gente falou lá no outro vídeo, essa medida. E essa medida justamente ajuda a saber em quanto tempo eu consigo reagir diante dos chamados. Dependendo desse tempo, eu consigo assim determinar qual é a minha capacidade de atendimento. E aí fica mais fácil determinar e poder negociar o SLA com os meus clientes. É claro que se o SLA tiver que ser mais apertado, eu preciso contratar mais gente. Se ele puder ser mais relaxado, eu posso assim, daí, agregar outros serviços ou fazer uma adequação da minha mão de obra. Mas o importante ainda falar sobre isso é que o importante mesmo não é somente eu responder os SLAs dentro do prazo, e sim evitar que, principalmente chamados de incidentes, sejam coibidos, sejam identificados com antecedência, para que assim eu não seja um mero respondedor de chamados, um mero encerrador de chamados. E isso vai demonstrar automaticamente a qualidade da nossa TI. Quanto menos chamados eu tiver para um determinado serviço, significa que mais disponível ele está. Então, isso vai demonstrar que aquela lição de casa a TI está fazendo, de fazer análise dos seus dados para, consequentemente, com isso, poder identificar tendências do serviço, identificar problemas que eventualmente possam existir e agir de forma proativa. A reação, e o SLA é para isso, é pura e exclusivamente quando se tem incidentes que a gente não consegue prever. No caso de requisições, cumprimento de requisições, melhorias e tal, isso deve ser também negociado com cada área. Então fica mais essa dica aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam da análise dos dados, o que é muito importante, e usar uma ferramenta para fazer esse apontamento sempre é fundamental. Acesse o nosso site www.soft4.com.br. Lá existem mais dicas e espero que esse vídeo tenha contribuído um pouquinho mais para vocês. Até a próxima!